Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O salário mínimo nacional vai aumentar para os 530 euros em janeiro de 2016, apesar da ausência de um acordo entre o Governo e os parceiros sociais. O Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, anunciou que, mesmo sem acordo entre patrões, sindicatos e Executivo, o Governo irá fixar o salário mínimo nacional na próxima reunião do Conselho de Ministros. O aumento no valor de 25 euros acontece já a partir de 1 de janeiro. No final da concertação social, esta segunda-feira, Vieira da Silva confirmou que não foi possível afirmar um acordo formal com os parceiros da concertação social. Em causa a descida da taxa social única para atenuar o aumento de custos das empresas, uma medida exigida pelos patrões e recusada pela CGTP. Hoje tenho comigo César Oliveira. César Oliveira, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por falar no salário mínimo nacional, que vai então, apesar da falta de acordo entre o Governo e os parceiros sociais, ter um aumento de 25 euros já em janeiro de 2016. Esse aumento é correspondente já a uma promessa que este Governo fez aos portugueses, com, digamos, avisos em todas as direções, e o que está a fazer é, digamos, levar a cabo aquilo que prometeu. É evidente que levar a cabo, incluía naturalmente aquilo que é a aceitação e a colaboração dos parceiros sociais, e por isso estas reuniões da concertação social. Embora se sabe, e isto agora, o que aconteceu ontem, mais uma vez prova, que o Governo consigna em lei, digamos, o aumento do salário mínimo e depois todos os intervenientes têm que o cumprir. É mesmo assim, independentemente de poderem ter condições ou não para o cumprir. E isso é outra questão, é outro lado do problema, que aqui, se calhar, hoje não se falará, mas era bom falar-se, e eu penso que os parceiros sociais falarão muito nessa vertente. O que aqui esteve em causa é uma coisa muito simples, não é os sindicatos. Houve uma central sindical que não quis assinar o acordo porque não concordava com o que todos os outros concordavam, que era a redução da taxa social única, para poder ajudar, digamos, os intervenientes a obviarem obviarem os seus custos para ajudar a cumprirem o tal ordenado mínimo nacional, que este ano é de 530 e que para o ano vai ser de 550 e, acessivamente, até daqui a 4 anos ser de 600 euros. E eu quero dizer que, como cidadão, acho muitíssimo bem que o nosso ordenado mínimo nacional em Portugal aumente até de uma forma mais significativa, tendo em conta que nós, Portugal, país da Comunidade Europeia, de uma Europa civilizada, de uma Europa desenvolvida, com tecnologias já avançadas, comprovadamente por meios de produção reconhecidos por outras economias que pagam o quádruplo, o quíntuplo do ordenado mínimo nacional de Portugal. Portanto, eu acho que é uma, se quisermos, injustiça que a própria Europa não crie condições, e Portugal, neste caso concreto, mas sobretudo a Comunidade Europeia, não crie condições para que um país como Portugal se possa aproximar do ordenado mínimo nacional de outros países, mesmo de segundo ou terceiro plano, que nós não chegamos lá. E esta questão que aconteceu ontem é uma desfaçatez, nomeadamente, penso eu, da CGTP. Porquê? Porque todos estão de acordo, nomeadamente a UGT, os patrões fazem um esforço para poder encaixar-se nisso, e a CGTP é sempre unilateral, e agora está-lhe a correr bem, porque tem uma maioria no Governo que está presa, digamos, àquilo que são as vontades da CGTP, interpostas pelo Bloco de Esquerda e pela CDU, e portanto
vai cometendo atitudes unilaterais e prepotentes que estão à vista, que muitas vezes se diz que são em favor do trabalhador, mas não são, acabam por se virar contra aquilo que são os interesses dos trabalhadores, porque se de facto os patrões não tiverem condições para poderem pagar esse ordenado mínimo nacional, ou não pagam ou depois começam a fechar. E depois nem há ordenado mínimo nem máximo, não há nenhum. Portanto, eu acho que isso que é uma atitude, na minha opinião, de alguma ligeireza, para não dizer outra coisa, da parte da CGTP. E, por outro lado, também da parte do Governo, do próprio Ministro, que quando está na oposição tem uma conversa, nós sabemos, o Ministro Vieira da Silva, quando está na oposição tem uma conversa, e agora que está no Governo, a conversa não é mesmo afinada, quer dizer, na minha opinião, nomeadamente também criar condições para que estes parceiros se alinhassem para aquilo que era um objetivo do Governo, mas todos. E para tudo, não era também para uma coisa assim ou para outra coisa assado. Portanto, acho que, na minha opinião, andou aqui mal o Governo. A CGTP também. E a CGTP andou mal. O Governo e a CGTP porque não conseguiram aquilo que estava implícito e que os outros parceiros estavam mais ou menos de acordo. Aliás, fomos ouvindo há uns tempos esta parte, mesmo até antes da ida do Partido Socialista para o Governo, fomos ouvindo alguns parceiros sociais, criando reticências em relação ao aumento do ordenado mínimo nacional, mas disponíveis para negociar, também para poderem colaborar. Ora, com estas atitudes, de facto, é difícil, porque se quisermos, há uma coisa que eles não acreditam, é que vai haver aumento significativo da economia, de forma que os patrões possam ganhar mais dinheiro para pagar mais dinheiro aos trabalhadores. Os patrões sabem perfeitamente que a economia é uma economia estabilizada e que muitos farão muitos sacrifícios para manter competitividade e também manter as suas produções face àquilo que acontece nos mercados europeus e não só europeus, para o qual Portugal trabalha e portanto, não é pela via de maior criação de riqueza que se conseguem meios para pagar mais ordenados. No entanto, é mesmo assim. Para as famílias portuguesas estas são boas notícias? Naturalmente são boas notícias, como digo, para as famílias portuguesas são boas notícias e digo, pecam pela insuficiência, porque de facto as famílias portuguesas precisavam de um ordenado mínimo e depois porque tudo se associa, tudo está indexado ao ordenado mínimo nacional e toda a gente ganha, toda a gente poderia beneficiar de melhores condições financeiras para poder fazer face às suas despesas e àquilo que normalmente é traduzido na Bolsa dos Portugueses, todos os anos, no início dos anos, de cada ano, os aumentos sucessivos que acontecem na energia, nos transportes, na escola, em todo o sítio, na saúde, que acontece aumentos com alguma expressão para todos os portugueses logo no início do ano e que este pequeno aumento, que é um pequeno aumento, apesar de serem 25 euros, mas é um pequeno aumento, continua a ser um pequeno aumento, são todos praticamente comidos, irão ser com certeza comidos por aquilo que são os aumentos que vão acontecer já no princípio do ano. Sobretudo na energia e nos transportes, que é aquilo que pesa mais no bolso dos portugueses, que têm que utilizar necessariamente e a água e esse bebimento. Muito bem. César, falamos agora da questão do Banif. Pois, essa é outra questão que nós estamos, parece que dotados em Portugal, estamos fadados para ter bancos mal geridos e falidos. E estamos fadados também para vivermos um clima de insegurança total, porque os portugueses hoje interrogam aqueles que conseguem criar algumas poupanças ao que as têm, ou que até muitas vezes fazem muitos sacrifícios para poder fazer essas suas poupanças,
cada vez mais desconfiam dos sistemas, cada vez mais têm insegurança e cada vez mais, se calhar, são menos motivados para fazer ou criar essas mesmas poupanças. Portanto, porque não as têm onde guardar. A verdade é esta, é que cria-se poupanças, muitas vezes, para calcular o futuro ou dos seus, ou deles próprios, e fazendo sacrifícios. Agora, se calhar, cada vez mais têm mais dificuldades em encarar essa solução, porque se vê que, ou no privado ou menos privado, ou mais público ou menos público, a banca é insegura, a banca nacional é segura, a banca em Portugal é insegura. Isto prova, mais uma vez, com esta situação do Banif, prova exatamente isso mesmo. E aqui, como é que se chega a este ponto, eu chego César a esse Oliveira? ponto, o que é que falha? Na minha opinião, é evidente que eu tenho que confessar que não domino na totalidade estas complexidades. É preciso estar, para já ter uma especialização nestas matérias, mas, sobretudo, também aprofundar muito as razões de porque é que isto acontece, mas quero, como cidadão, como observador comum, como qualquer português o faz, há aqui claramente uma incúria, se quisermos, de uma entidade reguladora, que é o Banco de Portugal. Acho que muito mais que os governos, pode-se agora dizer que este que é numa e o outro já foi, não sei o quê, mas não há dúvida nenhuma que o Banco de Portugal tem autonomia para gerir e para fiscalizar aquilo que são as atividades bancárias e os seus conteúdos. E o Banco de Portugal, desde daquilo que a gente conhece o Banco de Portugal há já algumas décadas atrás, ainda antes deste governador, aconteceu o Dr. Vítor Constâncio, que, como todos se recordam, os portugueses se recordam, que uma semana antes dizia que estava tudo bem, e passado uma semana aconteceu cataclismos. Portanto, e ele foi-se embora daqui para fora e deixou o Banco de Portugal, que ele dizia que estava muito bem, que as entidades bancárias estavam muito bem, estava tudo muito mal. Portanto, isto tem continuado. Concordo plenamente com pelo menos com aquilo que é a convicção, ou pelo menos o sentimento de António Costa, em que diz que, de facto, o Governo tem que segurar melhor algumas situações e não estar tão dependente do Banco de Portugal. Porquê? Porque penso eu que será por isso, e é o que está aqui implícito nesta questão do Banif, deixe-me dizer, é que já há algum tempo que o Banco de Portugal tem esta competência. Os governos não podem, ou não, até aqui, a menos que alterem, não podem substituir o Banco de Portugal nas competências que ele tem. Se o Banco de Portugal não cumpre, por variedíssimas razões não cumpre, nomeadamente, e aqui é o que está em causa, no Banif, nomeadamente aqui, especificamente, a própria Comunidade Banco Europeu não criou condições ao Banco de Portugal para que o Banif pudesse resolver o seu problema do passivo. E como não criou essas condições, vai deixando andar, até dizer assim, agora vou-vos pôr a mão na boca para vos abafar. E era o que fizeram no domingo. Disseram, havia um prazo e tal, mas vou-vos pôr mesmo a mão na boca para vos abafar. E era o que eles queriam fazer no domingo e foi o que fizeram. Portanto, com esta percepção que acontecia, com o prazo que a comunidade vinha dizendo, e o Banco de Portugal ia deixando, não dava grande importância, pelo menos estrategicamente, não deixou de acontecer que houvesse evasão de movimentos no Banif na ordem de 900 milhões de euros. Ora, 900 milhões de euros a deixar de circular num banco que tem que cumprir aquilo que são os seus objetivos, é dinheiro que faz muita falta para um banco que já tem um déficit acentuado. Como se sabe, o que está aqui em causa são 3 mil milhões de euros, cerca de 3 mil milhões de euros. Ora, para um banco como o Banif, que é um banco, se quisermos, é um banco nacional, mas é um banco mais regional, não é? É muito.
Bom, e estas coisas acontecem, os portugueses, Portugal fica sempre estarrecido com estas coisas, como ficou com o BPN, como ficou com o Banco Privado, como ficou com o Milênio, como ficou com o Banco do Espírito Santo, não sei. Ainda também com a questão do novo banco? O novo banco, pois, agora o novo banco, o Banco do Espírito Santo, e que de facto o que acontece é que vão entrando estas medidas governamentais de resolução, que se é o Estado a pagar, mas não é o Estado que paga, somos nós que pagamos um pouco, um bocadinho cada um. Aliás, já há quem faça contas que cada português tem que pagar 300 euros desta coisa. Ora, isto é uma coisa que... A solução encontrada foi a melhor, César? Helena, o tempo dirá. O tempo dirá. A solução encontrada reparte, a solução são 3 soluções. Uma é aquilo que é bom, que foi o que o Banco Santander comprou, não é? Por 150 milhões, que foi os depósitos e os movimentos, portanto, e para os depositantes interessa porque não perdem o seu dinheiro, vão estando ali, mas depois o Santander não quer os ativos, que são os ativos imobiliários e as responsabilidades, e que ficam numa empresa, e depois há uma outra que fica no Estado, que são as obrigações e não sei o quê, que essas o Estado vai ter que ficar com elas e os contribuintes vão ter que as pagar. Ora, eu acho que toda esta circunstância não são boas soluções, porque não é arrumar o problema de uma vez. É evidente que o dinheiro das pessoas conta muito, naturalmente, mas também conta o resto. Cautelar o dinheiro das pessoas acho muitíssimo bem, é uma situação que, apesar de tudo, o Banif ou o Estado conseguem que o Santander tome conta dessa posição para não envolver os depositantes e os clientes, mas depois já há todo o resto que prejudica o Orçamento de Estado. E isto, como se viu em três tipos de atitudes diferentes, aquelas que não interessam para uns, interessam para os outros, e é sempre o Estado a assumir a ressaca desta coisa toda. Eu acho que estas coisas, o que interessava era acautelar, gostava de referir novamente aquilo que disse no início. O Banco de Portugal, na minha opinião, não tem estado bem nesta regulação dos bancos, no controle das atividades bancárias, tem deixado muita roda livre, é uma organização, o Banco de Portugal é um banco, mas se quisermos é uma entidade reguladora, fiscalizadora, que custa muito dinheiro aos portugueses, custa muito dinheiro ao Estado, é uma máquina muito pesada e, ao fim e ao cabo, não está a cumprir a sua obrigação, não está a dar estabilidade aos portugueses e àquilo que são a estabilidade ao Estado português, não está a dar. Se é por causa das imposições da comunidade, então denunciem isso. Façam um debate, denunciem isso. Que nós também não podemos estar sujeitos permanentemente a este tipo de coisas, a cacetar as agulhas para que não haja permanentemente estes sobressaltos, que é o que acontece. Já que quando aconteceu aquilo no Chipre, digamos, havia de acontecer isto ao Banif. Mas não aconteceu naquela altura, veja, já há uns anos que se passaram, deixou-se andar a resbalar esta situação até cair com a mesma situação. Só a única coisa que aqui está é que são os depósitos garantidos dos depositantes, ou espero que estejam. Portanto, isto é uma situação, são meias resoluções e sobretudo, configuram aquilo que é a continuação da instabilidade nesta matéria do serviço dos bancos, que ao serviço da economia, em primeira instância, não garantem muita estabilidade, e depois ao serviço dos aforradores, do povo, não é? Que tem que ter as suas poupanças e o banco para os seus movimentos, também não dá credibilidade. Portanto, é a velha história de muita gente pensar que, se fosse possível, quando se diz é possível levantar o dinheiro e metê-lo debaixo de não sei o quê, ou pôr numa lata no quintal, ou pôr debaixo do colchão, se isso fosse possível, isso até acontecia, aceito até que aconteça em alguns casos,
mas isso não são soluções, nem as pessoas querem isso. Hoje em dia a sociedade solução. está evoluída de tal forma que as pessoas não querem estar a levantar o dinheiro, até porque há outros perigos aqui adjacentes a isto. Uma pessoa que levanta o dinheiro, se calhar os malfeitores são informados e andam atrás e matam para ir buscar o dinheiro onde o homem ou a mulherzinha tiver. Portanto, isso são coisas absolutamente muito perigosas e preocupantes, de grande instabilidade, e acho que este é o sentimento dos portugueses. Eu acho que este é o sentimento real dos portugueses. Tudo bem, mas isto é uma instabilidade que tem que ser estancada. Tem que ser estancada, mas urgentemente, porque não há onde... o sistema bancário português não está a funcionar de forma a que dê estabilidade às empresas e aos aforradores. Muito bem. César, falamos agora do primeiro frente a frente entre António Costa e Pedro Passos Coelho. Oh, Helena, isto não há muito a falar. Eu até, se me permite, eu nem gostava de falar muito sobre isso. Sabe porquê? Porque é muito cedo para falar dessas coisas. Como é que acha que foi a primeira, digamos assim, a primeira intervenção de António Costa enquanto Primeiro-Ministro? Foi com o registro que era expectável, mas já se verificou que António Costa está já a jogar à defesa, se quisermos assim. Vai dando alguns pontapés à baliza, mas joga à defesa, claramente. Já percebeu que tem que mudar de agulha em algumas circunstâncias, aliás, já está a mudar, portanto, tal e qual aconteceu com Passos Coelho há 4 anos, quando foi eleito, e que dizia que ia baixar isto, e que ia baixar aquilo outro, e que ia dar isto, e que ia dar aquilo outro, e começou a não dar e começou a aumentar. Isto vai acontecer com António Costa, vai acontecer com este governo, porque a questão é esta: se não se cria riqueza, não há omelete sem ovos. Portanto, isto não vale a pena. E a circunstância de António Costa, a percepção que eu tenho de António Costa estar já neste momento a fazer aquilo que é as correções que estão no início, portanto não há muito que falar. Eu acho que não há muito que falar, é cedo para falar, ou se estivermos aqui a falar, estamos a falar de cor, porque o que nós sabemos neste momento é muitíssimo pouco para se falar convictamente, e portanto acho que António Costa está a chegar à conclusão, vai chegar à conclusão rapidamente, que infelizmente os países não são tão soberanos como pensam que são. E como os países não são tão soberanos como pensam que são, nem que seja um grande iluminado e que seja um alto cargo da nação, está sempre muito dependente. E por essa circunstância tem que sempre corrigir percursos. E António Costa não vai ser diferente dos outros, vai ter que corrigir percursos independentemente, e os outros que os apoiam, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, vão também ter que corrigir percursos, que se não os corrigirem, o que é que vai acontecer? Vão perder aquilo que é, neste momento, o status que têm, que é de estarem no governo ou próximos das decisões. Porque se não se ajustarem, qualquer dia, não há dúvida nenhuma que não há condições para este governo se manter em funções, e como tal, depois eleições, e transfigura-se isto tudo outra vez, e lá acaba as mordomias dos senhores e das senhoras que estão lá agora a cantar de galo, a dizer que estão aqui, que é que mandam e não sei o quê. É uma situação que realmente não vale muito a pena. E gostava em relação à oposição, em relação a Passos Coelho e até a Paulo Portas, e se quiser também já pode comentar as declarações de Rui Rio? Sim, podia. Relativamente... Eu, em relação a Passos Coelho e a Paulo Portas, neste caso concreto à oposição que se configurou no concurso às eleições, acho que numa primeira fase, logo naquela inicial, tiveram atitudes e declarações de algum revanchismo e, se quisermos, até de algum ao perder, porque de facto ganharam as eleições e ficaram revoltados por não governarem e por acontecer uma solução governativa que não era tradição numa democracia, nomeadamente numa democracia portuguesa. E, portanto, eu percebi isso. Mas eles também perceberam que estavam a cair no ridículo
e eu acho que estão neste momento a ter uma atitude de oposição firme, mas sem menos, com menos brejeirice, não é? De maneira que acho que o que dizia Passos Coelho, de que quando o Partido Socialista, quando António Costa precisasse do PSD, que não contasse que convocasse eleições antecipadas, o Passos Coelho sabia que isso também não é assim, não é ele que dita essas... também já o demonstrou. Pois, exatamente, mas não é ele que dita as regras, não é? Quem dita as regras é a democracia, e a democracia está instalada neste momento naquilo que é as maiorias do Parlamento Europeu, do Parlamento da República, e como tal não é assim muito fácil, e também não é fácil, mesmo assim, levar à letra aquilo que ele dizia, porque até ainda há pouco tempo fez exatamente o contrário. Paulo Portas tem sido o homem que está de serviço a dizer verdades de uma forma frontal, sem receios, não tem nada a perder, e como tal se calhar tem que capitalizar, começar a ganhar mais aquilo que é a posição normalmente de um partido de direita, como é o CDS, e está a fazer o papel dele. Portanto, em relação... Se quer que comente já em relação a Rui Rio... para terminarmos também o comentário. Para terminarmos, dizer-lhe o seguinte, também é muito cedo para isso. Porquê? Porque Rui Rio, na minha opinião, perdeu a oportunidade toda de poder vir a ser Primeiro-Ministro. Depois, também Rui Rio, as pessoas... muitas vezes a comunicação social, de uma forma especial, cria de alguma forma algumas imagens de pessoas que elas realmente não as têm, não é? Rui Rio não foi a candidato a Presidente da República porque viu que não tinha possibilidade. Rui Rio não vai a candidato a Presidente do partido que sabe que não tem hipótese de ganhar. No fundo, Rui Rio é, de alguma forma, se quisermos, alguma desilusão para algumas pessoas que acreditavam nele, porque ele, de facto, não tem coragem para ir a jogo e não tem condições para ir a jogo, isto é... Porque sabe que vai perder. E ele sabe disso, embora muitas vezes, muitas pessoas que andam à volta dele tentem transmitir o contrário, que ele que vai ganhar, não sei o quê, mas o Rui Rio tem consciência, apesar de tudo, tem consciência que não é assim. As pessoas que dizem que o apoiam, depois não apoiam. E foi o que aconteceu agora em relação à possível candidatura a Presidente da República, e era o que acontecia se ele agora, se houvesse eleições e ele fosse candidato a Primeiro-Ministro. Portanto, tinha primeiro de ser candidato a Presidente do partido, e ele sabe que no partido não se mexe assim tão bem como muita gente lhe quer transmitir. Portanto, o Rui Rio tem um passivo dentro do partido, enquanto secretário-geral, que não abona nada em relação àquilo que é a agilidade que um Presidente de um partido deve ter. E se quisermos, aqui Passos Coelho está mais à vontade, embora eu concordo com o Rui Rio quando ele diz que era benéfico para o PSD trocar de Presidente de partido, percebe? Para poder dar uma olfada de ar fresco à possibilidade de vir a ser candidato a Primeiro-Ministro. Porque, de facto, Passos Coelho também já gastou praticamente aquilo que era o seu capital enquanto Presidente do partido e Primeiro-Ministro, e candidato a voltar a ser candidato a Primeiro-Ministro. Portanto, é alguma fragilidade que existe neste momento. Mas julgo que o PSD, a seu tempo, não direi já nesta próxima eleição do Presidente do partido, mas a seu tempo encontrará outras soluções, e estamos todos expectantes para isso, outras soluções que eventualmente possam contribuir melhor para a democracia em Portugal e para a alternância do poder democrático. Muito bem. César, terminamos então o Jornal de hoje com este tema. Quero antes de mais desejar-lhe um bom Natal e até para a semana. Igualmente para si e para todos os seus, Helena, e para todos os ouvintes. Muito obrigada, até para a semana. Obrigado, até para a semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã.
Então, esperado o céu em geral muito nublado, sendo em especial por nuvens altas na região sul. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 11 graus e uma máxima de 16. Em Lisboa, a mínima será de 7 graus e a máxima de 14. Em Faro, a mínima será de 11 graus e a máxima de 18. É tudo por agora. Já sabem, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.